Prezados congressistas, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre um tema de grande importância, falar para tantas pessoas do mundo todo. Obrigado aos organizadores. Essa metodologia é espetacular, que permite a disseminação do conhecimento de forma global e por isso eu agradeço muito essa oportunidade. Eu sou pesquisador do INCAPé, estou aqui no meu escritório, aqui no Espírito Santo, em Domingos Martins, onde eu tenho a unidade de pesquisa em agroecologia, que é a área experimental mais antiga do país, dentre as empresas oficiais. São 26 anos de estudos na área de horticultura orgânica. E eu quero dividir essa experiência com vocês. E o tema escolhido para a palestra de hoje, ele é, na meu ver, fundamental para a expansão da atividade de produção orgânica no mundo. Porque ela vai falar de temas locais. Uso de recursos, estratégias, insumos e técnicas baseadas em recursos locais que a propriedade familiar pode lançar mão para se colocar no mercado com uma qualidade de produto orgânico melhor e com um custo de produção menor. E, acima de tudo, nós vamos depender do entendimento de todos, técnicos e agricultores, de que nós temos que fazer duas grandes mudanças. A primeira é a mudança cultural, sair da cultura de comprar, querer adquirir tudo no mercado para levar para dentro da propriedade para fazer produção. E o segundo fator, que é também vital, é entender que nós temos que mudar a maneira de produzir alimentos, mesmo na produção orgânica, que é fazer o máximo de reciclagem por meio do retorno à agricultura, que nós chamamos agricultura dos ciclos, especialmente com produção local de biomassa para a produção de carbono e produção local de biomassa para a produção de nitrogênio, que é o elemento vital, chave para o sucesso da propriedade orgânica que queira trabalhar com qualidade. Achamos que este tema, nós vamos falar de 7 estratégias e nós vamos fazer uma metodologia diferente. Eu não vou ficar aqui parado no escritório falando com vocês, porque certamente eu cansaria muito vocês. E até porque eu quero falar de forma mais prática, porque é esse exatamente o gargalo que nós passamos hoje. Nós temos pouca aplicação prática, muita gente fazendo discurso de agroecologia, mas mostrando pouco resultado aplicado que viabilize mesmo as técnicas de produção. Então, cada estratégia que eu vou estar falando hoje nessa palestra, nós vamos estar ilustrando no campo. Nós vamos passar por 7 estratégias. Nós vamos falar de compostagem orgânica, nós vamos falar de reciclagem de biomassa de carbono, nós vamos falar das estratégias locais de produção de nitrogênio por leguminosas anuais e arbóreas, nós vamos falar de multiplicação local de sementes a baixíssimo custo, nós vamos falar de produção local de substrato para mudas. Por exemplo, em 25 anos no nosso projeto, nós não compramos um saco sequer de substrato comercial para fazer muda. Isso significa redução significativa de custo. Outro fator que nós vamos falar, outra estratégia, é o manejo fitossanitário com plantas locais e micro-organismos locais. Recursos também de baixíssimo custo e alta eficiência. Vamos falar de uso de adubos líquidos com recursos locais. Também muito eficiente para melhorar a qualidade da produção orgânica. E a 7ª é falar da estratégia de adubação com biomassa, porque a cultura de que a biomassa não pode ser um adubo, ela é universal e nós temos que quebrar esse paradigma. A biomassa de plantas leguminosas podem e devem ser usadas como estratégia para melhorar a produtividade na produção de alimentos orgânicos com eficiência. Então nós vamos ao campo e vamos falar a partir de agora, uma por uma, ilustrado em cada um dos seus locais de produção na unidade de referência em agroecologia do INCAPé, aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil. Nós estamos chegando aqui na nossa unidade de referência em agroecologia, onde será a base para a mostra dos trabalhos e das estratégias de autossuficiência da propriedade orgânica para a produção de hortaliças. As 7 estratégias que podem melhorar muito a produtividade quanto à redução de custos no processo produtivo de hortaliças orgânicas. Aí são nossos campos, aqui nosso pátio de compostagem, nossos galpões de serviço.
e daqui para frente nós vamos iniciar a primeira estratégia na parte de reciclagem e produção de biomassa local em capineiras, a produção de composto orgânico. A primeira estratégia que nós vamos discutir hoje refere-se à produção local de biomassa que sustenta o sistema de produção em volume. Na verdade, na agricultura orgânica se divulga muito o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos. Mas quem está no campo sabe que a reciclagem de resíduos internos da propriedade não são suficientes, mesmo que junte estercos, não são suficientes para sustentar o sistema de produção. Então, a alternativa mais eficaz é produzir biomassa em volume, rica em carbono, para que possa alimentar o sistema de produção de adubo orgânico. Nós vamos passar os indicadores daqui da nossa área de trabalho. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos com compostagem feita com resíduos de biomassa triturada de capineiras, que é 50% do volume necessário para a produção de adubo. Reaproveitamos um resíduo regional, que é a palha de café. Fundamental reaproveitar para que esse resíduo, muito comum na região, não se torne um lixo e não se perca tantos nutrientes quanto temos na palha de café, muito rica em nitrogênio e potássio. E utilizamos o esterco de aviário para fazer a inoculação das pilhas de composto. Com essa estratégia de produção em volume, nós temos duas capineiras que abastecem esse sistema produtivo. Com essa estratégia, a gente consegue autossuficiência para produzir, por exemplo, esses volumes que aparecem aqui ao fundo. Então aqui nós temos um composto recém-empilhado, que aparece aqui, um outro composto aqui, e um composto terminado aqui. Por exemplo, uma pilha desta de 36 metros cúbicos, empilhados inicialmente, já está chegando no final, já perdeu volume. Com uma pilha dessa nós conseguimos gerar 9 a 10 toneladas de composto pronto, às vezes até 11 toneladas de composto pronto. E isso é suficiente para sustentar uma área de cultivo de hortaliças bem grande. Esse pátio nós temos, por exemplo, 200 metros quadrados. Em 200 metros quadrados, em 4 pilhas escalonadas durante o ano, feitas de 3 em 3 meses, 4 pilhas de composto dessa sustentam a nossa área de cultivo de hortaliça aqui, que são 3 hectares. E o que abastece o sistema aparece ao fundo. Lá no final da área, na borda de todo o projeto, nós temos implantado capineiras com capim Cameron. E lá, anexa à área de hortaliças, mais no alto, temos uma outra capineira. Nós temos 3.000 metros quadrados de capineira, que são suficientes hoje para produzir volume correspondente a 50% dessas pilhas para abastecer 3 hectares de hortaliças. Então, o indicador que nós usamos é, a cada 1.000 metros quadrados de capineira, você consegue juntar resíduos a ele e sustentar 1 hectare de cultivo de hortaliças. Finalizando então a parte de compostagem, uma pilha dessa aqui já está ficando pronta. Ela foi composta por 50% do volumoso com palha pobre, 30% com uma palha rica, que é a palha de café, e 10 a 20% que é o inoculante, que é o esterco de aviário. Dessa forma você tem, como eu disse antes, quantidade, mas acima de tudo, e talvez dos mais importantes, qualidade deste adubo aqui. Porque é isso que dará o norte do sucesso ou do insucesso da atividade de produção de hortaliças orgânicas. A nossa média de composição em 50 pilhas de composto feita ao longo desses 20 anos, a composição média, para vocês terem ideia, é teor de nitrogênio 2,06%, teor de fósforo 1,19%, potássio 1,21%, cálcio 4,83% e magnésio 0,5%. Esses índices, esses indicadores mostram plena capacidade de suportar bem a nutrição das plantas e permitir boas produtividades no sistema orgânico de produção de hortaliças. É importante destacar a questão da mão de obra e do custo de produção
de um adubo orgânico feito dentro da propriedade. Quando você tem esses resíduos produzidos dentro da propriedade, com a estratégia já implantar capineira dentro, na borda do projeto, você diminui muito seus custos. Você aloca mão de obra para poder triturar o material, mas essa mão de obra alocada para triturar, você economiza ela no manejo do composto. Porque mexer com composto fino diminui muito o gasto de mão de obra. Aqui, por exemplo, o custo total de uma pilha de composto, nós controlamos aqui por 30, 36 metros cúbicos cada pilha de composto. Uma pilha de composto de 36 metros cúbicos, ela vai nos dar aí em torno de 10, 11 toneladas de composto pronto. O nosso custo unitário, já publicado em artigos, em revista, etc., o custo atualizado recentemente, está na faixa de R$ 58,69 a tonelada com produção local. Então, se o agricultor tiver como alocar mão de obra, que não é tanta, por exemplo, esse monte atrás está sendo revirado. Este monte sendo revirado por duas pessoas, um lado e outro, nós conseguimos chegar no final dele com 2 horas de serviço. A gente até brinca e diz o seguinte: a mulher do agricultor trabalha todo dia 2, 3 horas fazendo o almoço. E o danado do agricultor não quer gastar 2 horas para revirar um composto a cada 20 dias. Se você gasta 2 horas a cada 20 dias durante 3 meses que o composto ficar pronto, você vai gastar 8 horas de serviço para ter esse adubo a esse custo de R$ 58,00 a tonelada. Se você compara com os preços que nós temos no mercado, é muito viável a produção local, até porque nós vamos melhorar muito a qualidade da hortaliça produzida, que nós vamos controlar a composição do adubo. Nós teremos adubos, então, como eu disse antes, com teores de nutrientes que permitam boa produtividade. Vamos apresentar agora o processo de distribuição de composto via líquida, utilizando o Maconel como estratégia para reduzir serviços na agricultura orgânica, né? E também aumentar a velocidade de disponibilização dos nutrientes para as plantas, né? Pode ser feito tanto em pré-plantio quanto como adubação de cobertura. Então nós instalamos uma caixa paralela ao pátio de compostagem, que é essa caixa aqui está. Utilizamos uma quantidade de composto suficiente para não entupir o Maconel. Vamos fazendo a pré-diluição. À medida que a gente está misturando o composto, o Maconel vai sugando as partículas de suspensão. E depois vamos fazer a distribuição para a área. Nós vamos adubar hoje essa área para plantio de baroa consorciada com cremoço branco. Vamos fazer a distribuição a lanço antes do levantamento das leiras para plantio. A segunda estratégia refere-se à adubação verde, um problema mundial. Poucos agricultores orgânicos empregam a prática da adubação verde. Para os sistemas convencionais, a gente até que entende. Agora, um produtor orgânico não utilizar a adubação verde, a gente costuma dizer que é um tiro no pé. Tanto a adubação verde anual em pré-cultivos, ou de outras formas associadas, como a adubação verde arbórea, inserida dentro do sistema de cultivo de hortaliças orgânicas.
E são esses dois fatores que nós vamos mostrar agora. Aqui ao fundo nós temos um campo implantado, onde nós colocamos adubação verde em pré-cultivo, foi incorporado, e o terreno foi preparado, e foram feitas as leires, os canteiros, e foi plantado. E aqui, na nossa área de trabalho, a gente utiliza também muito a estratégia de cultivo protegido, especialmente para pepino japonês e para tomate. Então eu quero mostrar para vocês a qualidade e o vigor das plantas que recebem uma adubação verde em pré-cultivo. Aqui, por exemplo, a gente observa claramente que as plantas estão num desenvolvimento vegetativo espetacular. Isso é pepino japonês, híbrido Tsuyataro. E entre as linhas vocês percebem os resíduos do milho e da crotalária, que foi cultivado antes. E aqui certamente nós temos uma carga de nitrogênio e de carbono colocada nesse solo para ativar a biologia do solo e deixar nitrogênio para a cultura de forma significativa. Os dados técnicos que nós temos aqui indicam, no cultivo orgânico, uma adubação verde pré-cultivo pode aumentar a produtividade em até 50%. Então a gente não compreende porque essa prática ainda é pouco usada e ela é necessária para qualquer produtor de hortaliças orgânicas. Nós estamos fazendo a rolagem da palhada da Crotalária juncea, que é uma das espécies leguminosas que a gente utiliza para a adubação verde, especialmente no pré-cultivo do milho. Nós estamos utilizando um rolo faca de 1 metro de largura, tracionado a microtrator, que para pequena propriedade é mais adequado. Ele é um rolo que você fica leve para carregar, você enche de água para trabalhar. A gente está observando a eficiência do tombamento das plantas de crotalária, e com um dia após rolado, quando o material estiver assentado sobre o solo, ligeiramente murcho, a gente faz o semeio, o plantio direto do milho. E na pequena propriedade, como é o nosso caso aqui, a gente faz com matraca mesmo. Amanhã nós vamos mostrar a sequência dessa prática, fazendo o plantio direto do milho em cima da palhada de crotalária. A outra forma de adubação é a adubação verde arbórea, especialmente com leguminosas arbóreas, que você tem uma incorporação de nitrogênio permanente. Aqui ao fundo aparece uma área de cultivo em alamedas, ou aleias, ou alley cropping, que é uma estratégia das mais eficazes e também pouquíssimo usada pelo produtor orgânico. Pra se ter ideia, tem várias vantagens você colocar uma área com esse desenho em alamedas e cultivar hortaliças no meio. Por quê? Fixação permanente do nitrogênio sem ter que comprar semente para plantar. O campo não precisa ser feito rotação porque você não perde área, não fazendo rotação. Essas linhas servem de controle de erosão. Você aporta uma quantidade muito grande também de carbono no sistema, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa. E principalmente mobiliza uma quantidade de nutrientes do perfil do solo de forma muito grande. As bases do solo que se perdem, que lixiviam facilmente, a exemplo do potássio, que fica a 2 metros de fundura, ele é puxado pela árvore de leucena e joga na superfície que as hortaliças aproveitam. Então, os dados dessa área já indicam aumento de produtividade e melhoria significativa de fertilidade. Essa área tem 7 anos. Essas alamedas com leucena são manejadas daquela forma tradicional, plantada em renque, e você coloca faz a poda sucessiva até você ter uma quantidade de broto suficiente. Ali está mostrando que já foi feita uma poda antes de plantar esse repolho e já está brotando novamente. Quando tiver com 2,5 metros de altura, corta novamente, tritura, joga esse farelo para dentro da área. E assim você tem uma estratégia de recurso local barato e que aumenta muito a fertilidade e a produtividade das hortaliças orgânicas. Um outro fator fundamental
em áreas com cultivo em alamedas é a redução do custo de produção. Nesta área, por exemplo, de estudo aqui do Incapé, são várias faixas e nós estudamos a associação das alamedas com doses de composto orgânico para o plantio de hortaliças. E de cara a gente já percebe nitidamente quando olha entre um tratamento e outro a diferença significativa de desenvolvimento. E possivelmente, ao invés de gastar 30 toneladas por hectare para adubar um campo de hortaliças, você pode gastar 10, 15 toneladas por hectare, é metade, para ter o mesmo desempenho produtivo. Então o custo é um dos fatores fundamentais desse desenho de formas de cultivo. A estratégia 3 de recursos locais para a autossuficiência da propriedade orgânica é a multiplicação de sementes e de propágulos orgânicos locais. Nós estamos aqui na nossa câmara seca, aqui no Incapé, onde nós guardamos as sementes multiplicadas no sistema orgânico de produção, especialmente para as culturas que permitem multiplicação, como tomate, milho, feijão. Nós temos sementes de tomate de 25 anos, nós temos sementes de feijão e milho de 25 anos, sementes de alho de 25 anos, o mesmo material, com um bom desempenho produtivo, com um baixíssimo custo. Aqui nós temos sementes de tomate, nós multiplicamos no sistema 12 variedades, desde tomate cereja até tomate Santa Cruz e tipo saladinha. Esses tomates, por exemplo, são retirados dos frutos de estágio de maturação já mediano, completa maturação na pós-colheita e faz todo aquele processo convencional. A grande vantagem da multiplicação de sementes orgânicas de tomate é o preço. Nós chegamos ao absurdo de encontrar no mercado pacotes de sementes de tomate híbridos que custam R$500 o grama, um pacote com 1.000 sementes custando R$1.500. Isso beira a insanidade, um agricultor pagar acima do preço do grama do ouro por um recurso que pode ser multiplicado na propriedade. Aqui nós fazemos multiplicação de 12 materiais genéticos e apresentamos anualmente para os agricultores e distribuímos kits para os produtores orgânicos, e é uma estratégia de redução de custos significativamente grande para o agricultor orgânico de hortaliças. Essa semente que aparece aqui é a semente do nosso milho. Essa semente é a mesma semente, que é a varietal, em capa 201, multiplicado desde 1990, quando o projeto começou, com um padrão de qualidade muito alto, mantido ao longo desses 25 anos, sem depender de comprar milho transgênico. A produtividade média deste milho varietal aqui no sistema orgânico, média de 25 anos, é em torno de 8.200 kg de grãos secos por hectare. Feijão da mesma forma. Esse aqui é uma variedade do grupo preto, feijão em capa 404 serrano, com bom nível de produtividade também no cultivo orgânico. A produtividade média, isso aqui é a semente colhida em 2015, a produtividade média desse feijão aqui é em torno de 2.100 kg de grãos secos por hectare. Estamos no campo de multiplicação de variedades de tomate para sistema orgânico, onde mantemos 17 materiais genéticos sendo selecionados ano a ano e multiplicados e distribuídos para os agricultores. Materiais desde grupo cereja até tipo Santa Cruz, salada, dos vários locais do Brasil e do Espírito Santo. Vamos passar algumas variedades para que vocês tenham uma ideia da variabilidade genética de tomate e para o sistema orgânico de produção. Percebe-se pela saúde das plantas que nesse campo de 2011, hoje é 14 de fevereiro de 2011, nós estamos com uma sanidade muito boa do campo, controlada com calda bortaleza, aplicação semanal de fitofós, que é fosfato de potássio, e aplicação e implantação de armadilha luminosa dentro da área da estufa, exatamente para capturar os adultos da broca do ponteiro e da broca pequena do fruto, que são os dois problemas maiores nossos aqui no sistema orgânico de produção. E nesse ano nós temos assim os ponteiros de tomate, conforme a gente verifica aqui próximo, né? Em todo o campo os ponteiros estão completamente livres da broca. Está funcionando muito bem essa estratégia de ter a armadilha dentro da estufa em área fechada, né? Então, o primeiro material genético que aparece aqui é esse
essa planta frontal aqui, que é uma variedade lá do norte do Brasil, que é o saco de bode, um material que segrega bastante ainda, mas tem uma capacidade produtiva até boa, mas mais para a região quente. Aqui é um outro material genético também, vindo do norte do Brasil, um tipo Santa Cruz, pego junto aos agricultores lá de Boa Vista. Essa linha dessa variedade mais baixa que aparece aqui no primeiro plano é a variedade bocaina, uma semente pego com os colegas que são técnicos da agricultura orgânica lá do estado de São Paulo. Mais à direita já entra o material do grupo Cerejão, que é uma linhagem do Centro Internacional de Horticultura. Nós estamos multiplicando, tentando obter adaptabilidade para o sistema orgânico, que é a CHT-104. É um tomate tipo cerejão, né? Tomate, uma planta bem resistente, bem tolerante. A parte de folha às vezes pega um pouco de doença, mas os frutos são muito resistentes. Essas duas linhas finais aqui é da variedade padrão que a gente multiplica há 20 anos aqui na área experimental, que é a variedade roqueço, do grupo Santa Cruz. Uma planta que tem uma produção de primeiro cacho muito alta, mas é uma planta que tem uma tolerância muito boa a Phytophthora infestans, que é o problema da nossa região. Se a gente for caminhando, a gente vai perceber, isso aqui é o CHT-104, para você ter ideia do tamanho de fruto. Uma planta bem produtiva realmente. Mais adiante a gente tem outros materiais genéticos. Esse aqui é um tomate do grupo tipo italiano, né? De menor porte, nós chamamos aqui de tipo italianinho. É um italiano de menor porte. E estamos multiplicando também para obter adaptabilidade do sistema orgânico de produção. Essa variedade que aparece de frente aqui, também com segregação muito grande, mas é um material coletado em Belo Horizonte, chamado Coração de Boi. É um material também que tem do grupo Santa Cruz, né? Um material de peso médio muito grande e é um material que tem uma tolerância muito boa também a Phytophthora em condições de sanidade. Esse material que aparece à frente agora com fruto dele é mais branco um pouco. Esse material nós pegamos com o professor Hiroshi Noda, lá de Manaus, selecionado para resistência à murchadeira. É um tomate também do grupo Santa Cruz, de porte menor um pouco, mas de um peso médio bastante apropriado para o sistema orgânico de produção. E em condição de que você tenha a Phytophthora infestans, em condições que nós tenhamos a murchadeira, que é a Haustonia solanacearum, e a gente consegue uma produção até bastante interessante com ele. Aqui são outros materiais do grupo Cerejão. Se verificar à frente, são plantas que têm uma capacidade produtiva muito grande, muito fruto por pé. A gente verifica pelo tamanho dos cachos, né? Os cachos são bastante grandes. E são tomates menores que a folhagem não tem muita resistência, mas a planta tem uma capacidade de resistência muito grande no fruto. Aqui a gente verifica o CHT-261, percebendo a quantidade de frutos. Essa outra planta à frente, subindo um pouco para dar uma olhada, muitos frutos no pé. É um peso médio de fruto pequeno, né, do grupo Cerejão, mas se olharmos assim na linha, caminhando lentamente na linha, a gente percebe a formação de frutos bastante intensa. Que na dificuldade de produção de tomate Santa Cruz é uma alternativa interessante. E esse é o material mais trabalhado no Espírito Santo, que aparece à esquerda agora, que é o tomate cereja alongado, um cereja tipo seriguela, que a gente chama, que é esse padrão de fruto que aparece aqui, ó. Esse é um tomate muito tolerante, tanto na folha quanto no fruto. Os frutos dificilmente a gente tem problema de infecção de Phytophthora infestans ou de qualquer outro tipo de broca nos frutos. Multiplicamos alguma variedade mais ornamental também, que é essa variedade chamada chinês. Forma frutos no formato de moringa, né, como aparece aqui, com cachos mais abaixo, percebe-se outro cacho. E na fase de amadurecimento ele fica assim, amarelo. Ele não fica vermelho, ele amadurece e fica amarelo. É mais como utilização de ornamentação de pratos, né? Mas é uma alternativa interessante. Bem, a colheita está se iniciando agora, no dia 14 de fevereiro, e a avaliação segue comparando produtividade, rendimento,
sanidade de folhas, frutos, para criar uma base genética de tomate mais adaptada ao sistema orgânico de produção. Quarta estratégia, produção local de substrato para fazer mudas. Não necessariamente o produtor precisa adquirir substratos comerciais caros e geralmente organominerais. Ele pode fazer boas mudas com substratos apenas orgânicos. A sugestão que nós vamos dar aqui é utilizar o recurso que você já tem na propriedade, uma base orgânica, que no nosso caso aqui é o composto orgânico. Aparece o pátio aqui ao fundo para vocês verem. O que nós fazemos? Utilizamos o composto após a fase térmica, trazemos o composto para um pequeno minhocário e aqui fica mais 45 dias. As minhocas vão degradando esse composto e no final nós tiramos, após 45 dias, o humus com esse padrão de qualidade que aparece aqui, ó. E esse humus você pode utilizar tanto puro quanto diluir ou misturar ele com terra para diminuir o gasto, né? Até na proporção de 1:2, não mais. Então é humus puro ou diluído, misturado em volume 1:2 com terra de barranco ou terra que seja estéril. Outra estratégia é o controle fitossanitário na horticultura orgânica feito com plantas, inseticidas e repelentes e micro-organismos nativos capturados na mata ou em áreas nativas e alagados próximos da área de cultivo, mais conhecidos como micro-organismos nativos ou EMs, feitos com captura em arroz, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas aqui aparece na imagem ao fundo uma linha de tefrósia. A tefrósia é uma das plantas mais eficazes para controle de pequenos insetos de horticultura. Ela contém rotenona e o extrato alcoólico dela, a baixíssimo custo, permite um controle de insetos de forma muito eficaz para o produtor orgânico. Óbvio que existem várias outras estratégias de recurso local. Ele pode ter plantado nim, ele pode ter plantado cinamomo, timbó arbustivo, que é um tipo de tefrósia também, e assim reduzir muito o custo de produção na parte de controle de pragas e doenças. A estratégia de utilização de micro-organismos nativos capturados em mata, como essa que aparece ao fundo anexa à nossa área de plantio, consiste basicamente, a técnica consiste em você levar o arroz pré-cozido, colocar ele em taquaras expostos na mata por 10 dias aproximadamente, recolhe esse material todo infectado com micro-organismos diversos. Lá existem bacilos, que são fungos que têm a capacidade de fazer controle biológico, aspergilos, penicillium, que produz penicilina, tricoderma, que são fungos antagonistas que controlam doenças de solo. Então a riqueza biológica das matas tropicais são muito grandes. Capim mesmo. Ó, formiga. Formiga. Isso é espetacular. Isso tá show. Tira o arame da frente. Tira o arame da frente. Aí. Esse tá muito bom. Vou te engordar logo. Olha só. Nossa, esse tá foi muito excelente. bom. Você vê o lugar mais seco que ali embaixo. Exatamente. Sem excesso de umidade. Ótimo.
Nós capturamos, trazemos os micro-organismos de lá e aqui tem para mostrar para vocês uma solução preparada com açúcar mascavo a 10%. E esses micro-organismos estão sendo multiplicados, fica nessa vasilha aqui por 10 a 15 dias, multiplicando em solução adocicada, e essa solução você pode usar de várias maneiras. As principais formas de uso são em pulverizações foliares, para formar biofilme, para controle biológico no campo, enriquecimento de sistema de compostagem, você pode regar esses EMs em cima desses montes, porque nós temos muitos micro-organismos benéficos e a biota da compostagem vai aumentar, e utilizar para controle de doenças de solo. Então, nas nossas áreas de cultivo em estufa, a gente utiliza muito essa estratégia de aplicar EM sobre a palhada no solo e depois incorporar para fazer o cultivo de hortaliças. Isso inibe o crescimento de murchadeiras por bacterioses e por fungos de solo. Sexta estratégia de recurso local para a produção de hortaliças orgânicas. Ao fundo aparece uma caixa com biofertilizante. No Brasil e no mundo todo existem milhares de receitas de biofertilizantes líquidos, mas muitos deles preparados com insumos comprados, especialmente com minerais e microelementos. Este que nós vamos mostrar agora é o biofertilizante líquido enriquecido, utilizando apenas os recursos disponíveis na propriedade, que pode melhorar muito a produtividade das hortaliças orgânicas. O passo a passo para a produção de biofertilizante líquido enriquecido com nitrogênio e potássio, resumidamente é isso daqui: usar um recurso local como composto, cinza, que aparece aqui, e mamona triturada, que já está jogado dentro da caixa, que é a fonte de nitrogênio. Uma base orgânica, que é o composto, que já está colocado, e agora a gente acrescenta a cinza de fogão, que é para calibrar e aumentar o teor de potássio que vai na adubação das hortaliças, especialmente do cultivo de hortaliças em estufa, que demanda muito nitrogênio e potássio. Mamoneiros você pode ter na propriedade, aqui está um exemplo próximo mesmo, essa caixa de biofertilizante que nós preparamos para a nossa estufa. Aqui tem os pés de mamona e nós aproveitamos a parte superior com as bagas e os talos e são triturados. E aí é fermentação rápida, é 10 dias dentro d'água, fermentação aeróbica, a gente tem um borbulhador que aparece ao fundo, e aí você tem um adubo orgânico líquido de excelente qualidade e baixíssimo custo. E se a gente consegue especialmente alocar essas unidades de produção desse biofertilizante líquido próximo às zonas de cultivo, aqui nós temos duas estufas, uma está com tomate e outra com pepino japonês, e são fertilizadas com esse adubo líquido via solo semanalmente, com aumentos de produtividade significativos. Um biofertilizante líquido desse tem a capacidade de aumentar o rendimento comercial das culturas orgânicas em até 30% a 40%. E é uma alternativa, é uma estratégia de recurso local muito eficaz para a pequena propriedade orgânica. O padrão que nós utilizamos aqui é para uma caixa d'água de 1000 litros, a gente joga uns 700 a 800 litros de água, com 100 kg de composto, 50, 70 kg de mamona picada, verde, e uns 10 a 20 kg de cinza de fogão para fornecer o potássio. Esse biofertilizante ele é preparado para uso via solo, na linha de gotejamento, para o melhor aproveitamento, especialmente do nitrogênio e do potássio. Finalizou o preenchimento da caixa, muito importante colocar a oxigenação no sistema. Aqui está mostrando um borbulhador, e isso diminui muito o mau cheiro dessa solução que é muito rica em nitrogênio. Então consegue diminuir bastante o mau cheiro do biofertilizante. Uso no solo, semanalmente, no início da frutificação até meados da frutificação, para pepino japonês e tomate em estufa. 100 ml a 200 ml por metro quadrado semanalmente. Estamos aqui na margem de um outro talhão de plantio na área de cultivo orgânico de hortaliças, mostrando uma borda com leucena, que é uma leguminosa arbórea, bastante útil para a produção de biomassa, especialmente em regiões tropicais,
As leguminosas arbóreas como leucena, gliricídia, ingazeiro podem ser utilizadas como produtoras de biomassa, resgatando aquele princípio de banco de proteína. E essa alternativa de banco de proteína nos dá uma possibilidade de aporte de nitrogênio muito grande para a adubação de cobertura de hortaliças. Técnica hoje pouquíssimo empregada e com recurso local de baixo custo de produção. A leucena, por exemplo, a biomassa de leucena, em análises feitas no nosso laboratório, triturada, ela possui de 2,6% de nitrogênio até 3% de N. E é essa alternativa de trituração e de uso como adubo de cobertura que em testes preliminares aqui na nossa área de pesquisa já apontaram aumentos de produtividade significativos na produção orgânica de hortaliças. A técnica consiste no seguinte: simplesmente tritura o material e aplica a biomassa verde em cobertura em torno das plantas. Uma camada de 2 a 3 centímetros a gente já avaliou que é bastante eficiente para fornecer nitrogênio para a cultura. Aqui o Zé Marcos está mostrando para a gente a adubação em couve-flor, que é uma planta bastante exigente em nitrogênio. Então essa biomassa rica em nitrogênio consegue melhorar muito o desempenho produtivo da cultura. Couve-flor, então, nós contamos aí com a possibilidade de aumento de produtividade em torno de 30%, 40% pelo fornecimento de nitrogênio com essa forma de adubação. Adubação em cobertura no tomate cereja com leucena triturada. Vamos fazer a aplicação em cima da primeira mantoa. Depois vamos fazer uma segunda mantoa cobrindo a leucena. Ao lado da linha de plantio. A leucena já está fermentando, né? Tá. Já dá para ver a fumaça subindo já. É isso aí, Nadinho, uma mão em cada lado. Pode jogar mais em cima da leira, que aí ela cai para os lados. É isso. Depois a próxima mantoa vai cobrir isso. Tá bom. Voltamos então aqui ao escritório para finalizar a nossa palestra sobre estratégias de autossuficiência para viabilizar hortaliças orgânicas com um patamar de produtividade maior, hortaliças orgânicas com um padrão de qualidade melhor. Essa imagem, por exemplo, de uma colheita de cenoura da nossa área experimental, e por esse padrão que vocês estão vendo aqui com o nosso técnico agrícola, você verifica que as feiras orgânicas que no mundo todo e no Brasil também precisam muito melhorar a qualidade dos seus produtos. Dificilmente se encontra um produto com esse padrão no mercado de feiras orgânicas. Por quê? Porque não se faz um adubo de boa qualidade, não se utiliza
todas as estratégias necessárias, especialmente de adubo de qualidade e adubação verde para fornecer nitrogênio para as culturas, para melhorar a produtividade. Nós agradecemos então a audiência de todos aí, através dessa videoconferência aqui, e gostaria de divulgar alguns trabalhos que aqui no Espírito Santo a gente faz nesses 25 anos, especialmente publicações. Nós temos muitas publicações gratuitas que podem ser baixadas em PDF no site do INCAPER, no www.incaper.es.gov.br. Temos essa cartilha de agroecologia que mostra o passo a passo para a conversão da propriedade para sistemas orgânicos. Temos livros, esse aqui é o volume 3 de um livro lançado o ano passado, sobre várias técnicas de produção orgânica e todos os trabalhos que o INCAPER tem feito nessa área, tem sido divulgado na forma de livros, material técnico, artigos científicos, né? E por último, divulgo o meu livro de trabalho, que é o Manual de Horticultura Orgânica. Esse livro eu tenho o prazer de tê-lo hoje distribuído em todo o país, é o livro-texto mais utilizado no Brasil hoje para a produção de hortaliças orgânicas, né? Pelas universidades, pelos institutos federais, e muitos agricultores têm esse material. Quem tiver interesse pode fazer contato para aquisição. Agradeço a oportunidade dos organizadores, sucesso a todos e até uma próxima oportunidade. Atirei minha semente na terra onde tudo dá. Chuva veio de repente, carregou, levou pro mar. Quando as águas foram embora, plantei sonhos no chão. Mas demora, minha gente, ter na horta um verde puro. Vou dar fruto bem maduro no pomar. Meu adubo foi amor, esperança ao regador. Bem na hora da colheita, lá se vai ilusão. Foi geada e a seca me queimando a floração. Foi geada e a seca me queimando a floração. Me doeu a impotência diante da sorte má. Então eu fiz paciência, bem maior do que o azar. Convoquei os meus doentes pra fazer mutirão. Logo um toque de magia passou de mão em mão. Esse ano com certeza desengano vai ter fim. Natureza tem seus planos, mas não sabe ser ruim. Tão seguro quanto o ar, ser mais quente no verão. Da semente sai futuro, nem que seja temporão. Da semente sai futuro, nem que seja temporão. Atirei minha semente na terra onde tudo dá. Chuva veio de repente, carregou, levou pro mar. Quando as águas foram embora, plantei sonhos no chão. Mas demora, minha gente, ter na horta um verde puro. Vou dar fruto bem maduro no pomar. Meu adubo foi
da sorte má. Então eu fiz paciência, bem maior do que o azar. Convoquei os meus duendes pra fazer mutirão. Logo um toque de magia passou de mão em mão. Esse ano com certeza desengano vai ter fim. Natureza tem seus planos, mas não sabe ser ruim. Tão seguro quanto o ar, ser mais quente no verão. Da semente sai futuro, nem que seja temporão. Da semente sai futuro, nem que seja temporão. Tirei minha semente na terra onde tudo dá. Chuva veio de repente, carregou, levou pro mar. Quando as águas foram embora, plantei sonhos no chão. Mas demora, minha gente, ter na horta um verde puro. Vou dar fruto bem maduro